A Bíblia em Lucas capítulo 5 e versículo 5. Deu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Repetindo, esta não é a primeira vez que Pedro vê Jesus. Não é a primeira vez que Jesus se encontra com Pedro. Não é. Este não é o primeiro encontro desses dois personagens, Pedro e Jesus. Jesus já conhecia Pedro e Pedro também conhecia Jesus. Vamos lá. O primeiro encontro que Pedro tem com Jesus é registrado em João capítulo 1. Vamos para lá, gente? Vamos para lá? Vá anotando aí, tá? As referências para depois você dar uma pesquisada, uma estudada. Vem comigo, ó. Em João capítulo 1, vai falar do primeiro encontro de Pedro com Jesus. O primeiro encontro de Pedro com Jesus não é este aqui da pesca. E também não é aquele em que Jesus lhe diz, vinde após mim, ou segue-me, que eu lhe farei pescador de homem. O primeiro encontro de Jesus com Pedro está contado, registrado, anotado por João. Em João capítulo 1. O primeiro encontro de Jesus com Pedro está em João capítulo 1. A partir do versículo 35. Olha só. No dia seguinte, João estava outra vez ali na companhia de dois dos seus discípulos. João, o Batista. Quando ele viu Jesus passar, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito bem. Os dois discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram. Presta atenção. Aqui é o João Batista, o JB. Jesus vai passando e JB vê Jesus, João Batista vê Jesus e diz assim para dois dos seus discípulos pessoais, eis o Cordeiro de Deus. Pois bem, aí os dois discípulos, ouvindo ele dizer isso, passaram a seguir Jesus. Olha que coisa mais doida. É como se um pastor indicasse a ovelha, o membro da igreja, para outro pastor. Pegou? Então você é um pastor, você dirige, está em sua congregação. Quando você vê um pastor que prega melhor que você, você diz para o seu membro, acompanha ele, segue ele. João queria dizer o seguinte, esse aí é aquele com quem eu tenho falado tanto para vocês o tempo todo. O tempo todo eu falei para vocês sobre um tal Cordeiro de Deus. É ele. Ele chegou. Aí o versículo 37 diz que os dois discípulos deixaram João e passaram a seguir Jesus. Olha isso. Agora, observe em João capítulo 1, o versículo 40. Segura aí. João 1, 40. Olha isso. João 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João dizer e passaram a seguir Jesus. Está claro no texto, está esclarecidinho. João 1,40. André é irmão de Simão Pedro. Aqui a gente já ganha a primeira informação. Pedro tinha um irmão chamado André. André, irmão de Simão Pedro, é um daqueles dois discípulos de João que ouvindo Jesus falar, ouvindo João Batista falar que Jesus é o Cordeiro de Deus, eles deixam João Batista e vão seguir a Jesus. Observe isso. André é um dos dois. Ok. Quem é o outro, Elias? Para o momento não nos interessa. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois discípulos que, ouvindo João falar acerca de Jesus, passou a seguir Jesus. Versículo 41 de João. A primeira coisa que André fez foi achar seu irmão Simão e lhe dizer, achamos o Messias, achamos o Cristo. Pegou? Sabe aquela coisa que as pessoas mais velhas na igreja falam? Que quando a gente ganha uma alma, quando a gente leva alguém a conhecer Jesus, a gente ganha uma pedrinha na nossa coroa? Então, Pedro é uma pedrinha na coroa de André. Vai ficar mais claro isso ainda. Peraí. Ó, João 1,40.
André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 discípulos que tinha ouvido João falar de Jesus e passou a segui-lo. 41. A primeira coisa que André fez foi achar o seu irmão Simão e lhe dizer: achamos o Messias, o Cristo. Versículo 42 agora. E levou-o a Jesus. Isso mesmo. André leva seu irmão Simão para conhecer Jesus. Quando ele chega e cumprimenta Jesus, como vai, né? Aquela coisa toda. Olha o que acontece, versículo 42 de João 1. Levou-o a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O pastor Gesiel Gomes, príncipe dos pregadores brasileiros, neste versículo aqui, ele diz que Jesus revelava 3 coisas a respeito de Pedro: passado, presente e futuro. Quem gosta de anotar. Em uma frase, Jesus revelou passado, presente e futuro de Pedro. Olha aí, tu és Simão, presente. Filho de João, passado. Tu serás Pedro, futuro. Então, este é o primeiro encontro que Pedro tem com Jesus, que Jesus tem com Pedro. Mas não acontece nada aqui na vida de Pedro. Olha só, Jesus lhe dá uma palavra profética. Revela quem é ele. Tipo, eu conheço você, aleluia. Eu sei quem é você e eu tenho um futuro glorioso. Eu tenho um projeto com você. Mas aquilo entrou aqui em Pedro e saiu aqui. Não aconteceu nada, não rolou nada, não deu liga. Quem vai se interessar depois é Filipe, é Natanael, aqui no capítulo 1 de João. Mas Pedro, a história encerra aqui. Ele tem um encontro com Jesus através de seu irmão André. André evangeliza Pedro, mas nada acontece. Não é diferente comigo e com você. Às vezes a gente teve um encontro com Deus, teve um encontro com Jesus e nada ainda tocou o nosso coração. Agora observe. Um belo dia, Jesus está passando junto ao mar da Galileia e olha o que acontece, gente. Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, quem está anotando? João 1, agora Mateus 4. Em Mateus 4, Jesus tem um segundo encontro com com Pedro. Em Mateus 4, Jesus tem um segundo encontro com Pedro. Olha isso. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão e André, que lançavam as redes para pescar. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora preste atenção. Marcos também vai falar disso aqui no capítulo 1, mais resumidamente. Agora observe. Lucas capítulo 5 é a história da pesca. E tem um jeito de você entender. Preste atenção, olha isso. Não se tratam de 3 encontros, mas 2. O primeiro é em João 1 e o segundo é Mateus 4. Mas em Lucas 5? Calma, Mateus 4 está encaixado dentro de Lucas 5. Só que Mateus não gastou tempo falando da pesca, ele falou só do chamado. Lucas, que era mais detalhista, você sabe que ele escreveu o evangelho buscando informações, ele mesmo disse, através de pesquisas minuciosas. Então, Lucas vai detalhar. Mateus capítulo 4 está dentro de Lucas 5. Bora lá para Lucas 5 então, que é o nosso texto para nós refletirmos hoje. Olha isso, olha isso. Volte aí para Lucas capítulo 5. Resumindo então a história. João Batista apresenta Jesus para André. André apresenta Jesus para Pedro. Pedro não se interessa muito no momento, mas ele recebe uma palavra profética de Jesus. Em um outro momento, os 2 estão trabalhando e Jesus chega. Mateus 4 está dentro de Lucas capítulo 5. Vamos para Lucas 5. O que está acontecendo em Lucas 5? Apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele, Jesus, junto ao lago de Genezaré. E ele vê 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores
havendo desembarcado, lavavam as redes. Pegou? É de manhã. Como eu sei que é de manhã? Bom, pela lógica, os pescadores vão à noite para o mar. E também porque o texto depois vai nos informar. Pedro vai dizer para ele, nós trabalhamos uma noite toda aqui. Entendeu? Então, é de manhã. Ele vê 2 barcos, Jesus vê 2 barcos. E ele entra em um. Os 2 barcos que estão ali, Jesus escolhe um. Aí a gente que não presta muito atenção nas leituras, você lê por ler, só lê para dizer que lê a Bíblia. Eu já li a Bíblia toda umas 5 vezes. E não lembra de nada, porque não presta atenção. Como a gente não presta atenção, a gente acha que é um rolê aleatório de Jesus. A gente pensa que é um rolê aleatório. Não é. Não é. Tinham 2 barcos ali. 2 barquinhos. Claro, 2 barquinhos no olhar de Jesus. Muitos outros barcos ali, era um lugar de pesca. Vamos lá. 2 barcos ali Jesus vê. Quando Jesus vê os 2 barcos, ele poderia entrar em qualquer um. Pegou? Então a gente pensa assim, coincidentemente, aleatoriamente, Jesus olhou, unidunite, pum, vou nesse barco. Não, senhor, não é um rolê aleatório. Jesus já estava de olho em Pedro. Jesus já conhecia Pedro desde lá de João capítulo 1. Tá clareando um pouco agora? Jesus já conhecia Pedro. Resumindo, Jesus já tinha um interesse em Pedro. Olha isso, minha gente. Então ele vê 2 barcos e ele entra no de Pedro, no de Simão, Pedro. Olha só. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Questão física. Você que trabalha com som? Som? Oi. Você sabe. Vento e som trabalham juntos. Você aí que é técnico de som na tua igreja, você que tem uma loja de equipamento, qualquer pessoa que trabalha com som sabe. Vento e som são amigos. Você está aqui na tua casa querendo dormir, está acontecendo um show do Wesley Safadão a 10 quilômetros da tua casa, tem hora que o som chega ali dentro. Por quê? Porque o vento leva. Pegou? Então, Jesus senta no barco, pede que Pedro afasta um pouco o barco. Aí você acha estranho, como que Pedro simplesmente vai emprestar o barco dele para alguém que ele não conhece? Ah, viu como é bom estudar a Bíblia? Claro que já conheciam, eles já tinham se encontrado. João tinha apresentado Jesus para André. André tinha apresentado Jesus para Pedro. Está lá em João 1. Eles já se conheciam. Então já rolava ali pelo menos uma empatia, não amizade. Aí Pedro afasta o barco, Jesus senta nele e começa a falar. Questão física, o vento vinha e empurrava a voz de Jesus. O vento vinha e empurrava a voz de Jesus. Jesus está ali sentado naquele barco, falando à multidão. Quem está ouvindo a ministração? O Pedro. Pedro controlando o barco e ouvindo a mensagem. Quando Jesus termina de pregar, tá aqui, ó, quer ver, ó? Versículo 3 e 4, versículos 3 e 4 de Lucas 5. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar o quê? A mensagem, o ensino. Quando ele acabou de falar, ele disse, vira para Simão Pedro e diz: agora, já que você me emprestou o teu barco, eu não costumo ficar devendo nada para ninguém. Já que você me emprestou o teu barco, chegou a hora do pagamento. Glória a Deus. Volta para o mar e lança suas redes para pescar. Eu usei teu barco durante um bom tempo aqui. Teu barco foi para mim um púlpito. Que bom. Agora, por favor, volta para o mar. Vai buscar teu pagamento. O arrendamento do teu barco. Volta para o mar e vai pescar. Versículo 5, que é o nosso versículo texto áureo de hoje. Respondeu-lhe Simão Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre
a tua palavra lançarei a rede. Observa isso aqui, gente. Esta frase de Pedro. Havendo trabalhado toda a noite. Minha gente, isso aqui é interessante. Isso aqui é muito top. Por quê? Pedro está dizendo, nós trabalhamos toda a noite. Gente, isso aqui, deixa eu tentar te passar o que está no meu coração, do meu coração para o teu. Pedro não diz assim, a gente tentou algumas vezes essa noite e não deu certo. Pedro não está dizendo assim, olha, nós jogamos as redes algumas vezes esta noite, umas 4, 5 vezes, e não deu certo. Pedro não está dizendo, olha, Jesus, a gente tentou umas vezes aí e não deu certo, não pescamos nada. Não, Pedro está dizendo, Senhor, nós trabalhamos a noite toda. Nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. A gente tentou 1, 2, 3, 10. A gente foi tentando. E a gente tentava. É isso, gente, que está implícito, está escondido nessa frase de Pedro. A gente tentou uma vez, não conseguiu. A gente tentou outra vez, não conseguiu. A gente tentou a noite toda. Aleluia. Nós trabalhamos a noite toda. E nós não apanhamos nada. Vou repetir. Pedro está dizendo, Senhor, não é uma vez, não foram 2 vezes. Nós tentamos a noite toda. Oh, meu Deus. Eu preciso que alguém do outro lado receba esta palavra agora. Eu preciso que alguém se junte a mim para acreditar nisso aqui. Pedro está dizendo, eu não sou uma pessoa de desistir fácil. Eu não sou uma pessoa que volta para casa tão fácil. Eu não sou uma pessoa que começa as coisas e para facilmente. Eu tentei uma noite toda pescar. Não tentei uma vez. Não tentei 10, eu tentei a noite toda. Lucas 5:5, minha gente. Havendo trabalhado, eu acho legal que ele usa esse termo, o verbo trabalhar, ele não usa o verbo tentar, ele usa o verbo trabalhar, tipo, não foi perdido, aleluia, não foi esforço perdido, eu trabalhei, não é assim, eu tentei, não deu certo, tentei, não, eu trabalhei, cada tentativa frustrada, falei certo? Frustrada? Frustrada. Cada tentativa que não deu certo, ele vinha com outra tentativa por cima. Ele tentava uma vez, não pegava nada. Ele tentava outra vez. Aí ele fazia de novo. Ele fazia de novo. Não é que ele está perdendo tempo, não. Ele está trabalhando, ganhando experiência. Aleluia. Alguma coisa está errado. O horário, o lado para onde eu jogo a rede, a forma como eu desenrolo a rede. Não sei, deixa eu melhorar isso aqui. Aí ele joga de novo. Peraí, deixa eu ver se isso aqui, será que não é pro outro lado? Aí ele gira de novo e joga. Não, peraí, acho que tem que abrir a rede melhor. Ele vai tentando, glória a Deus. Ele vai trabalhando. Quando Pedro diz para Jesus assim, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. O que Pedro estava querendo dizer? Pedro estava dizendo, eu entendo de pescaria. Eu entendo de peixe. Agora, pela palavra que eu ouvi, pegou? Pedro está no barco ouvindo Jesus pregar a manhã inteira. Aí ele diz, pela palavra que eu ouvi, sobre a tua palavra. O que Pedro está dizendo? Eu entendo de peixe, mas de milagre entende o Senhor. Eu entendo de trabalho, coisas possíveis, mas de impossível entende o Senhor. Então, pela minha experiência pessoal, nós trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas sobre a palavra que eu ouvi aqui agora, não é possível que alguma coisa não vai acontecer na minha vida. Quando Pedro ouve Jesus ministrando a palavra, ele se enche de fé e diz, eu volto para o mar para trabalhar de novo, se for preciso amanhã toda outra vez, porque eu já trabalhei uma noite inteira.
Quando Pedro ouve Jesus ministrando a palavra, ele diz: eu posso voltar e trabalhar de novo, porque eu não desisto fácil. Aí, olha o que acontece. Eles voltam, a pesca milagrosa acontece. Aí o versículo 10. Jesus diz a Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens, pescador de vidas, pescador de almas. Olha como termina a história. E levando os barcos para a terra, ele e seus amigos deixaram tudo e seguiram a Jesus. Foca em Pedro, deixa os amigos para outra hora. Eles olham, Pedro olha para Jesus e fala: eu vou te seguir. O que eu vivi aqui esta manhã é o suficiente para eu largar tudo e te seguir. Olha aqui para mim. Recapitulando. Pedro, Jesus conhece Pedro em João capítulo 1. João Batista apresenta Jesus para André, que era seu discípulo. André deixa o mestre João e passa a seguir o mestre Jesus. A primeira coisa que André faz, evangeliza Pedro, seu irmão. O Simão ainda. Vamos lá. João apresenta Jesus para André. André apresenta Jesus para Pedro. Jesus dá uma palavra profética sobre a vida de Pedro. Eu vou mudar a tua história. Você será Pedro a partir de agora e não mais Simão. Entra aqui e sai aqui. Pedro não presta atenção. Um belo dia, eles estão terminando os afazeres. A noite toda não pegou nada, Jesus chega. Pega o barco de Pedro emprestado, começa a ministrar. Pedro ouve aquela palavra toda e depois de ouvir tudo, Jesus diz: agora eu vou buscar o teu pagamento, o arrendamento do teu barco. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Joga o barco, joga a rede de novo, leva o barco para o mar e joga a rede de novo. Aí Pedro diz para Jesus: havendo trabalhado a noite toda. Pedro está dizendo: eu tentei a noite toda, eu tentei de novo, eu não paro. Eu sou uma pessoa insistente. Foi a noite toda. Querido, Pedro saiu para jogar a rede e Jesus ficou pensando. Pensando no que, Elias? Pensando na frase que Pedro tinha dito. Olha, a frase que Jesus disse impactou Pedro. Lance a rede para pescar. Ok. Mas a frase que Pedro disse impactou Jesus. Havendo trabalhado a noite toda, quando Jesus ouve aquilo, Jesus pensa: Pedro está lá no mar de novo, rodando, com o barquinho, e Jesus pensa: eu quero esse cara perto de mim. Esse é o homem que eu vou usar para liderar a minha igreja. Eu quero esse cara para mim. Quero esse rapaz perto de mim. Porque eu preciso de pessoas que não desistam. A minha obra não é fácil. O estabelecimento do reino não é fácil. Terão momentos difíceis. Acontecerá situações caóticas. Haverá em alguns momentos abundância e outros escassez. Em momentos a gente é aplaudido, em outros a gente é zoado, criticado. Jesus está olhando Pedro lá no mar, com a frase de Pedro aqui, ó: trabalhei a noite toda. Tentei uma vez, não desisti. Tentei outra, não desisti. Jesus está vendo Pedro e pensando: eu quero esse cara perto de mim. Eu quero alguém que não desiste. Eu quero alguém que topa qualquer parada, mas que não dá uma parada em qualquer topada. Eu quero esse Pedro perto de mim. Pedro chega todo feliz. E ele chega perto de Jesus e diz: se afaste de mim. Eu sou muito pecador para estar perto do Senhor. A palavra que eu ouvi aqui, o milagre que eu estou presenciando, eu não mereço isso. Sai de perto de mim, por favor, eu sou muito pecador. Com todo o poder que o Senhor tem, daqui a pouco serão revelados os meus pecados. Eu não quero, não. Se afasta de mim, eu não mereço. Aí Jesus olha para ele e diz: é o contrário que eu quero que aconteça. Fica perto de mim. A partir de agora, você será um pescador de vidas.
Aí sabe o que acontece? Viu como termina o texto? A história termina assim: ele deixa o barco e segue Jesus. Ué, mas você não queria peixe? Você não estava preocupado com o barco? Não, agora eu não quero mais nada. Minha vida não tem mais nenhuma graça, nenhum sentido se não for estar perto desse Jesus. Aí você imagina os amigos batendo no ombro de Pedro. Sabe como é? Sabe como é homem? Sabe como é? A gente gosta de se amostrar, como dizia minha mãe. Os amigos batendo no ombro de Pedro, fazendo assim, ó. E dizendo: Ê, Pedro, pescou, hein? Pescou. E Jesus dando uma risadinha assim, ó. E falando baixinho: ele pescou ou foi pescado? Pesca maravilhosa. A pesca é maravilhosa não porque a pesca é maravilhosa não porque Pedro pegou alguns peixes. A pesca é maravilhosa porque Jesus pescou Pedro. É isso que ele quer fazer na tua vida. Ele quer trazer você para mais perto dele. Ele quer trazer você para juntinho dele. Vem, vem. Se de repente você está meio afastado do Senhor, está acompanhando esta live, volta para ele. Volta. Vem estar perto de Jesus. Talvez você é como um Pedro. Ouviu uma palavra lá atrás, entrou, mas não fez efeito. Aí você precisa de uma experiência com ele para que você possa segui-lo por toda a sua vida. Ele quer usar você. A grande pesca não é a que Pedro fez, é a que Jesus fez. Vamos orar.